Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Capricórnio. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. É importante partilhar, porque eventualmente levam esta mensagem a pessoas das vossas relações que vocês sabem que são deste signo e que gostam de tarô. Se precisarem de uma leitura particular, centrada na vossa energia pessoal, sabem que o e-mail está sempre na descrição do vídeo. Então vamos lá, sem mais demoras, fazer a vossa leitura com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e demais da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Um arcano maior, que pode estar negativado, para direcionar a vossa leitura. Não serve. Já expliquei várias vezes o que é esta carta, mas para que seja absolutamente transparente, eu vou dizer: este baralho é utilizado nas leituras particulares por mim para responder a perguntas diretas. E o que diz esta carta é: a resposta não pode ser dada no momento, formula a sua pergunta no outro dia. Pronto, no caso destas leituras, não é o que se pretende. Vamos fazer mais um corte. E sim, tirar aqui um arcano. Não vou tirar arcano, porque voltou a sair. Portanto, os capricornianos, de alguma forma, não vão ter direcionamento na leitura. Lamento, mas já agora, no final do deck, temos a lua. Siga a sua intuição, não se afaste da realidade e não se deixe iludir pelas aparências. Para atingir a felicidade é importante abandonar as mágoas do passado. Deixe a alegria acontecer. Eu leio a mensagem desta carta que está no final do deck, mas eu entendo que a espiritualidade decidiu que para esta leitura não vai haver a carta de direcionamento. Saiu 2 vezes, eu não posso contrariar isso. Vamos então aqui com o Rider-Waite. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Um as de ouros, a dizer que vocês estão aí prontinhos para começar alguma coisa que vos vai trazer sucesso, prosperidade, abundância. Um rei de paus, que tem estado muito presente nas leituras desta semana, muito presente. Um 6 de copas, a nostalgia. Então, temos aqui capricornianos a revisitar e a visitar o passado. E a justiça. A justiça no obstáculos. Na casa dos obstáculos. Na casa do bloqueio. Na casa dos desafios. O resultado: um 2 de ouros. E no final do deck, um 8 de ouros. Para já, temos aqui este 8 de ouros no final do deck, ou no oculto, a manifestar uma mensagem de que vocês aí desse lado, capricornianos, onde eu tenho Júpiter e Saturno, precisam de trabalhar
alguma coisa que está aí a acontecer na vossa vida com mais dedicação, com mais amor, com mais empenho, porque este 8 de ouros é a carta do artesão, daquele que, para além do trabalho que se apresenta para ser feito sob determinada regra, tem um dom, tem uma capacidade especial que só é dele para colocar nesse processo, nessa experiência, nessa relação, nesse objetivo, um pouco mais do que aquilo que é o entendimento desse trabalho através do senso comum, ou seja, daquilo que todas as pessoas pensam. São vocês aqui com esta capacidade de imprimir nesta situação e neste trabalho ou neste projeto alguma coisa que é só vossa, que é singular, que é um dom, não é? Todos podem fazer uma jarra de barro, não é? Isso, uma jarra de barro é capaz de ser um exemplo um bocadinho difícil, mas todos podem fazer, utilizando uma técnica, todos podem fazer um embrulho bonito. Há uma técnica, dobra-se o papel assim, mas depois há pessoas que se distinguem na forma como fazem essas dobras, parecer algum trabalho que tem uma arte, que transmite alguma coisa de mais singular, de mais particular, de mais afirmação do dom que essa pessoa tem. E temos aqui este 8 de ouros, que nos fala sempre da necessidade de aprimorar, de se dedicar aqui a esta situação com mais amor, com mais força de vontade, porque e até com mais equilíbrio, de forma a que o trabalho resulte perfeito o bónus desse trabalho seja de facto a distinção desse aprimoramento. Temos aqui um as de ouros a dizer, olha, chegou a altura de tu colocares alguma semente na terra, de tu iniciares aqui algum projeto, de tu colocares em ação aquilo que tu já tens aqui na perfeição estruturado na tua mente. Tu já arquitetaste tudo, já sabes como é que vais fazer isso, tens a análise, tens a capacidade de análise, tens o pragmatismo, tens a frieza necessária para perceber como é que esse negócio vai seguir em frente, já falaste deste projeto, deste trabalho, já falaste à parceria com quem estás numa relação, já te mostraste, já falaste da tua verdade, da tua justiça, já te mostraste com toda a transparência e com toda a inteligência, porque este Rei de Espadas vem sempre para dizer e para fazer justiça, vem sempre para dizer e para falar com verdade. Então agora vamos colocar as mãos na massa, vamos colocar aqui, imprimir aqui uma ação neste início que nos leva a uma concretização que nos pode permitir de alguma forma até reviver um passado, visitar um lugar onde já fomos felizes, porque temos aqui um 6 de copas. E este 6 de copas fala-nos exatamente de voltar ao passado, de aquecer o coração. Podemos ter aqui pessoas que estão empenhadas em trabalhar um pouco mais, iniciar até um part-time, porque este As de Pentáculos fala de inícios de projetos, mas fala de iniciar alguma coisa que vai permitir que você possa reviver alguma coisa do passado, possa mergulhar numa certa nostalgia que lhe vai aquecer o coração. Portanto, traduzindo isto de uma forma mais simples, que pode não ser para todos, mas que para alguns pode ser perfeitamente
a mensagem é, olha, trabalha um pouco mais, porque trabalhando um pouco mais tu vais conseguir equilibrar aqui a tua energia material, o teu dinheiro, porque estes dois de ouros fala-nos sempre de uma certa dualidade, é um tempo de equilibrar, de manter o foco, de se centrar em dois objetivos. Não pode de forma nenhuma, enquanto anda e enquanto avança no seu processo, deixar cair nenhuma destas moedas, porque elas são aquilo que você já conseguiu, são o seu equilíbrio energético. Ou seja, tem que estar aí num perfeito equilíbrio, este arlequim que entre um passo e outro, tem que ter ali um equilíbrio perfeito, um foco extraordinário nestes dois objetivos, nesta dualidade. É como se tivéssemos aqui pessoas do signo de Capricórnio que estão a olhar para, eu tenho ao mesmo tempo que estar aqui e ali. Tenho que equilibrar estes dois processos, estas duas situações, estas duas pessoas. Às vezes são, olha, entre uma mãe que está entre dois filhos, ou um irmão que está aí entre outros dois irmãos, sei lá. É preciso estar aqui atento a duas situações que são importantes para si e que nenhuma delas pode cair por terra. Tem que as manter em equilíbrio até que possa efetivamente sair dessa dualidade e seguir em frente para uma outra energia, que neste caso seria o 3 de ouros. E este equilíbrio que vai atingir, porque é o resultado da leitura, através desta semente, deste início com este as de ouros, vai permitir voltar aqui alguma coisa do passado. Pode ser alguma pessoa do passado que volta para reviverem alguma coisa que não ficou definitivamente terminada. Pode ser mesmo só visitar o seu passado através do seu pensamento, numa viagem, senta-se no sofá e começa a recordar aquela vivência, a outra vivência, aquela história, a outra história, e são coisas que lhe aquecem o coração, lhe trazem aqui uma alegria, um aconchego. É como voltar às raízes, é como voltar à infância, é como conseguir sentir os cheiros, os sabores. É uma energia muito bonita que é possível acontecer na sua vida através do início qualquer, que lhe vai trazer aqui uma abundância capaz de lhe permitir fazer esta viagem, que pode ser mesmo uma viagem. Depois temos aqui, pode ser um amor que vem do passado, que depois de uma verdade dita, esclarecida, permite aqui um voltar a essa história e tentar construir alguma coisa e atingir um objetivo dentro dessa relação. Também pode ser. Temos aqui a justiça. A justiça está na casa do bloqueio, dos desafios, dos objetivos. Este bloqueio, esta justiça no bloqueio, pode dizer que podemos ter aqui capricornianos e capricornianas que podem não estar a ser absolutamente justos em relação a alguém, ou alguém não está a ser justo em relação aos capricornianos, porque ela está no bloqueio. Então, se ela está no bloqueio, é uma advertência, uma chamada de atenção que diz: tu precisas de ser justo, tu precisas de ser justa. Ninguém melhor do que quem está no processo, quem está na guerra, quem está na luta, quem está na jornada, sabe aonde é que precisa e como é que precisa de ser mais justo. É uma mensagem de muita esperança, de uma promessa de abundância e de prosperidade, onde uma justiça será feita
ou precisa de ser feita, esta justiça diz o seguinte: não vale a pena tu andares aí por portas e travessas. É melhor que vás para um caminho direito, porque a justiça pode tardar, mas não falha, seja ela a justiça dos homens ou a justiça divina. E a que menos falha, vocês podem ter a certeza que é mesmo a justiça divina, porque às vezes a dos homens falha, mas a justiça divina não falha. E o que esta carta diz é isso: olha, vê lá aquilo que estás a semear, porque é isso que tu estás aí a semear que tu vais colher. Não tenhas dúvidas, absolutamente nenhumas. Portanto, é preciso aqui equilibrar, revisitar o passado. Podemos ter aqui pais que vão tentar visitar ou revisitar filhos que não vêm há muito tempo, com quem estão incompatibilizados. Podemos ter aqui amores que vêm do passado, podemos ter aqui filhos que também vão tentar encontrar-se com os pais que não vêm há muito tempo ou com quem estão de relações cortadas. Há aqui uma verdade que vai ser reposta, porque este rei de espadas vem para contar a verdade e para falar de justiça, vem para dizer de si o que ele acha que é importante dizer, no sentido de seguir a sua jornada com mais equilíbrio e com mais justiça, sendo que esta justiça está no bloqueio. Portanto, cuidado, olhem aí em que é que vocês eventualmente estão distraídos e em que é que vocês eventualmente estão a ser menos justos em relação a alguém ou em relação a vocês mesmos, porque às vezes nós nem somos justos connosco, não é? Não nos damos o devido valor, não nos damos o devido merecimento, colocamos-nos sempre numa situação de permitir que os outros achem que nós somos pouco. Portanto, vamos lá aqui equilibrar esta energia de forma a que possam de facto aquecer o coração, fazer os acertos necessários que esta carta do 6 de copas nos diz que é o passado que volta e precisa de ser enfrentado, olhado de frente, corrigido, trabalhado, conversado, para aquecer o coração. Portanto, não se esqueça de trabalhar esta energia que está aqui no bloqueio, seja justo. Vamos ver o que é que a Santa Sara Kali tem para nos dizer mais sobre esta carta da justiça. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Este 2 de ouros também nos pode aqui falar de que é necessário que os capricornianos que estão aí desse lado façam aqui uma escolha. Tem aqui 2 focos, 2 objetivos, 2 pessoas, sei lá. Há aqui uma necessidade de equilibrar esta dualidade no sentido de que tudo possa fluir de uma forma harmoniosa e justa. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. É preciso transformar aqui o seu olhar sobre algumas situações da sua vida, de forma a ser de facto justo. O caixão da Santa Sara Kali. A sua energia. Caminhos abertos. No final do deck, as nuvens. As nuvens que nos falam de um período da sua vida em que as coisas estão assim. Não se pode dizer que o céu esteja para desabar numa tempestade, mas também não se pode dizer que o sol esteja aberto e radioso. Portanto, estas nuvens aqui a dizer que é preciso ter alguma
calma, alguma esperança também, para ter fé e a paciência necessária para esperar que o sol brilhe completamente na sua vida. Temos aqui esta justiça que está no bloqueio, e a Santa Sara Kali não deixou de dizer que é preciso transformar alguma coisa e entrar num novo ciclo de vida. É transformar tudo, até a sua forma de pensar em relação aqui a esta carta que está no bloqueio. Pense lá, acha que estão a ser injustos consigo? Acha que estão a ser injustas consigo? Pondere, porque é preciso olhar de uma outra forma, é preciso transformar o seu olhar sobre esta justiça que aqui está no bloqueio. De facto, temos aqui a vossa energia, que pode ser um homem ou uma mulher, o tarot não tem género, a dizer que sim, que vocês estão atentos, apreensivos em relação a esta situação. E se forem capazes de fazer as transformações necessárias de forma a não bloquear esta justiça, têm que fazer escolhas, mas têm, de facto, aqui caminhos abertos para a correção desta situação. Vamos supor que é alguém que está aí a reatar uma relação amorosa. Houve aqui um interregno, um período de tempo de afastamento, em que ambos os lados tinham a sua verdade. Eu costumo dizer que há a verdade de uma pessoa, a verdade da outra pessoa e a verdade. E às vezes é muito difícil chegar à verdade com justiça. E o que é que pode acontecer? Eu estou a dar o exemplo de uma relação amorosa, mas pode ser outro tipo de relação qualquer, pode ser um tipo de uma relação familiar, profissional. Alguém que está aí e que ponderou tranquilamente, aquela pessoa foi importante para mim, aquela parceria profissional foi importante para mim, houve aqui alguma coisa que não ficou clara, que não ficou esclarecida, nós afastámos-nos, eu a pensar que aquela pessoa tinha sido profundamente injusta comigo, eventualmente aquela pessoa a pensar que eu fui profundamente injusta com ela, e ficámos aqui nesta dualidade que nos impediu de colocar em ação esta maravilhosa oferta do As de Ouros. Mas chega este rei e fala. Há aqui nesta parceria, quer seja profissional, amorosa ou familiar, que resolve: eu vou lá, eu tenho poder para esclarecer esta situação, porque este rei não deixa pedra sobre pedra. Quando ele quer fazer justiça, quando ele quer falar de si o que tem que dizer sobre determinado assunto. Pode ser alguém que chega e que diz: precisamos de falar. Aquilo que nós vivemos não pode ser colocado assim no lixo. Nós temos que falar, temos que nos entender. Em determinada altura da nossa vida nós fomos importantes um para o outro e é preciso que nós coloquemos aqui em cima da mesa as nossas verdades de forma a fazer justiça em relação a qualquer um de nós. Ou seja, fala aí, em que é que tu te sentiste injustiçado? O que é que eu te fiz que te magoou profundamente, que tu não foste capaz de lidar com essa situação? E tu? Sabes por acaso que me fizeste sofrer pelo que disseste, pelo que falaste, pela forma como te comportaste? Ou seja, há aqui uma espécie de uma conversa necessária que pode fazer com que alguma relação do passado possa ser reatada e deixe sim caminhos abertos, mas é preciso fazer aqui escolhas, porque os caminhos da Santa Sara Kali falam-nos de uma escolha importante, de uma decisão importante e de uma forma de descobrir como conseguir fazer este caminho daí para a frente com verdade e com justiça.
Mas não se esqueçam que para chegar a este equilíbrio e não deixar cair nada no chão, ou seja, não deixar cair nenhuma das energias, para equilibrar aqui estas duas situações que são atrativas para vocês, tem que haver aqui uma escolha. E podemos estar a falar daqui de uma triangulação. Podemos estar aqui a falar de alguém que terminou uma relação, as coisas não ficaram esclarecidas, como eu acabei de dizer, mas entretanto agora precisa de fazer uma escolha entre aquilo que criou depois de viver essa relação e de a ter terminado e aquilo que agora tem que deixar para trás para seguir e para reatar esta relação. Podemos ter aqui pessoas que terminaram uma relação e foram namoriscar outra ou viver com outra pessoa e que, numa expressão bem portuguesa, deram com os burros na água e agora precisam de terminar e perceber que, de facto, aquilo que deixaram para trás faz mais sentido, traz mais equilíbrio e abre os seus caminhos. Portanto, é preciso, de facto, aqui fazer esta justiça, sem esquecer de que é preciso transformar a forma de seguir a viagem. Este reatar que aqui aparece através desta nostalgia do 6 de copas, que é um passado que vem e que nos aquece o coração, fala que é preciso aqui transformar significativamente a sua forma de olhar para este processo que viveu e que chegou a esta situação. É preciso transformar, porque este caixão diz que é preciso enterrar algumas coisas que já não fazem sentido, é preciso pensar e agir de forma a renovar a sua forma de estar. E aí sim, depois de fazer essas escolhas, de fazer essa transformação, é possível que esta justiça fique aqui em condições de vocês receberem aquilo que de facto é vosso e que merecem receber. A justiça é uma carta maravilhosa que traz sempre aquilo que nos pertence. E quando nós fazemos um percurso de equilíbrio, de paz, de respeito pelo outro, com a capacidade de emendar os nossos erros e de fazer esta verdade e de falar sem orgulho e sem ego aquilo que nos magoou e ter capacidade de pedir desculpa, nós recebemos sempre em dobro essa postura de justiça em relação aos outros, ou ao outro, àquele que está aí connosco na jornada. Portanto, esta justiça neste momento está aqui a precisar de ser trabalhada, a precisar de ser feita, e pode ser exatamente isso. Tu, para seres justo, tu, para seres justa, tens que admitir que lá atrás não tiveste um comportamento exemplar com alguém que deixaste sozinho no teu caminho, na tua jornada, e agora vais ter que te retratar, vais ter que, para aquecer o teu coração e para reviver este passado, fazer escolhas e ser justo, olhando e construindo a tua jornada de uma forma diferente, transformada e com escolhas feitas. Vamos então terminar a vossa leitura, que está muito bonita, com o oráculo Tu és aquilo que pensas. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Três coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos ler. A visão que glorificas na tua mente
o ideal que entronizas no teu coração, é com base nisso que construirás a tua vida e é nisso que te tornarás. Aquilo que tu glorificas na tua mente, aquilo que tu idealmente entronizas no teu coração, a quem dás trono dentro do teu coração. É com base nisso que construirás a tua vida e é nisso que te tornarás. Vê lá o que é que tu glorificas na tua mente. Vê lá o que é que tu entronizas no teu coração. Quem é que tens aí no trono do teu coração? É alguma coisa boa? Então não tenhas medo, porque é com base nisso que construirás a tua vida e é nisso que tu te tornarás. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Capricórnio.